Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do 12º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para a reflexão, a primeira leitura do livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículos de 10 a 11 e o capítulo 13 até o versículo 1. O salmo responsorial é o Salmo 62. Como segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 29. O evangelho é o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Eu queria iniciar esta reflexão trabalhando uma palavra, a palavra possessão, a partir de 3 frases que Jesus diz para Pedro, no contexto do evangelho de hoje. Jesus diz para Pedro, quando Pedro procura desviar Jesus da sua missão de abraçar a paixão para salvar a humanidade. Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. A outra frase é: afasta-te de mim, Satanás. E a terceira frase é: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós ouvimos falar da palavra possessão, nós só analisamos esta palavra como uma palavra que revela algo do mal, a pessoa possuída do mal. No entanto, não é assim. A palavra possessão é a realidade de uma pessoa estar cheia. E aí é que eu quero entrar na reflexão desta palavra. Nós podemos estar possessos de nós mesmos, com o nosso egoísmo. Podemos, se não deixarmos Deus reinar em nossos corações, estarmos possessos do mal, ou poderemos estar possessos de Deus. Exatamente esta reflexão que eu quero fazer. Porque quando estamos possessos de nós mesmos, o que impera em nossos corações é o egoísmo. Tudo que eu faço para que eu não me gaste, eu não me entregue para o sofrimento. E não tem como sermos cristãos e vivermos o egoísmo, mesmo porque Pedro, ele começou a seguir Jesus para mudar a sua vida. Mas não mudar a sua vida no sentido de conversão, mas para as coisas ficarem mais fáceis para ele. Porque ainda Pedro não havia experimentado a conversão do coração. Isso acontece com cada um de nós quando nós procuramos a Cristo, não porque nós nos convertemos a Ele, não porque nós o amamos, mas porque queremos tirar proveitos daquilo que Deus tem para nos dar. E nós sabemos que Deus tem muito para nos dar. Mas quando nós estamos possessos de nós mesmos, do egoísmo, vamos atrás de Cristo apenas com interesse. E aí entendamos Pedro.
nas duas perguntas que Jesus faz para os seus discípulos. A primeira pergunta era: o que os homens dizem do Filho do Homem? O que os homens falam de mim? E os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Eles viam Jesus como alguém que oferecia para eles aquilo que é material, ou aquilo que iria dar para eles uma vida abundante, no entanto, sem precisarem tantos esforços. É a realidade do homem egoísta, que só pensa em si, e talvez esta é uma realidade que impera nas famílias de hoje, nas comunidades eclesiais de hoje, no coração individual de cada pessoa humana. Porque no momento que eu não me entrego, no momento que eu procuro a facilidade para a minha vida, eu acabo vivendo esse egoísmo e faço tudo para evitar fadiga, faço tudo para que eu não entre no sofrimento e na cruz. Não dá, como eu já havia dito, para ser cristão sem entrar na cruz. A segunda pergunta que Jesus faz para os discípulos é esta: e para vocês, quem eu sou? E Pedro, em nome do grupo, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus começa a dizer para eles, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai morrer, no terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro nem ouviu a palavra vai ressuscitar, disse apenas que isso não aconteça com o Senhor. E aí é a palavra dura: aparta de mim, Satanás. É a realidade de podermos viver essa segunda possessão, que é a pior do que o egoísmo: deixar Satanás tomar o lugar de Cristo em nossos corações. E para que isso não aconteça, precisamos abraçar a proposta de Cristo, que é carregar a cruz. Como ouvimos pela leitura de Zacarias: chorarão por aquele que foi transpassados pelos pecados, que levou à cabeça de Cristo uma coroa de espinho, transpassado pelos nossos pecados, que levou nas mãos e dos pés de Jesus os cravos, transpassado pelo nosso pecado, que levou o peito de Jesus a ser aberto com aquela lança. E por que nós fugimos tanto da cruz como Pedro? Se nós não deixarmos Jesus com sua cruz reinar em nossos corações, reinar em nossas famílias, Satanás possuirá o nosso coração. E não existe coisa mais triste para o ser humano do que ele estar possesso do mal. E aí é importante que buscamos cada dia em nossas vidas a graça de sermos revestidos por Cristo. É o que diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas.
para que sejamos revestidos de Cristo. E quando formos revestidos de Cristo, não haverá mais judeu nem grego, não haverá mais branco nem negro, não haverá mais pobre nem rico, todos serão um só coração na pessoa de Cristo. E aí refletimos naquilo que é mais importante. Jamais poderemos estar revestidos ou possessos de nós mesmos, do nosso egoísmo. Ainda mais, não podemos jamais deixar que sejamos possessos pelo espírito do mal, mas unicamente sermos possessos de Deus. Que Deus seja o centro da nossa vida, o centro do nosso coração. E aí entendemos a confiança que Deus tem em nós. Jesus olhou para Pedro e viu a sua fraqueza. Ele viu o tipo de possessão que Pedro estava antes de fazer a experiência profunda do seu amor. E aí é importante, só na experiência que fazemos de Deus é que nós poderemos deixarmos de ser possessos de qualquer outra realidade para sermos possessos unicamente de Cristo. Quando eu ouvir o nome de Jesus, quando eu pronunciar o nome de Jesus, mas se ele não cair no meu coração, esse nome, e me levar a uma experiência profunda do seu amor, eu não sou capaz de estar possesso do amor de Cristo. Enquanto eu só ouvir falar de Jesus, mas não abrir meu coração para que ele entre no meu coração, eu ainda não sou capaz de deixar o amor de Cristo cair no meu coração. A partir do nome de Jesus, a partir do ouvir falar de Jesus, a partir da experiência de Cristo. Eu vou ouvir de Cristo porque ele confia em mim. Que ele me concederá tudo aquilo que me realizará como pessoa humana. E a realização da pessoa humana está no momento que ele faz um encontro pessoal com a pessoa de Cristo e se torna possesso de Deus. E aí ouvimos o que Jesus diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o investimento que Jesus faz em Pedro, mesmo com a sua limitação, com a sua fraqueza, com as suas possessões anteriores. Naquele momento, Jesus faz com que Pedro se torne possesso do seu amor, da sua confiança, do seu investimento na pessoa de Pedro, na pessoa humana. E o Evangelho termina dizendo a importância de nós tomarmos cada dia a nossa cruz e irmos ao encontro de Jesus Cristo. Ninguém pode se encontrar com Jesus sem estar carregando a cruz. Quando vamos ao encontro de Jesus e abandonamos a nossa cruz, Jesus não pode nos reconhecer. Seja qual for a tua cruz, carregue-a até o final. Porque o sinal de que de fato eu estou possesso de Deus é a cruz
que eu posso apresentar a Jesus dizendo: por mais pesada que estava, por mais difícil que estava, por mais tribulações que eu tive para carregar essa cruz, por mais perseguição que eu vivi por essa cruz, eu não abandonei, porque eu quero estar possesso unicamente do Senhor. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.